Então, bom dia para vocês, boa tarde para mim. Eu estou fazendo agora estágio pós-doutorado na universidade aqui, na Metropolitan Manchester University. Então, eu estou na Inglaterra desde o início de outubro, fico até janeiro. Então, para mim é um prazer estar falando com vocês. Isso aqui são os QR Codes dessas mídias sociais. Quem não seguiu, por favor, siga, né? E hoje eu vou falar um pouquinho de impressão 3D. Então, eu vou falando aos poucos fazer uma apresentação minha, depois falar um pouco do campus de Araras, e a gente segue para as linhas de pesquisa. Eu gosto sempre de apresentar a Universidade Federal de São Carlos, mostrar que a gente tem vida boa e muito inteligente também, além de São Carlos. Então, São Carlos já é um campus mais já estabelecido, mas nós temos outros 3 que são tão importantes quanto, e estão em grande crescimento, né? Que é o de Araras, Sorocaba e Lagoa do Sino. Eu estou no campus de Araras, e eu estou vinculado, a principal pós-graduação que eu estou vinculado, como o Francisco já disse, agradeço mais uma vez a apresentação, eu estou vinculado ao PPG-CM, eu tenho também um vínculo com o PPG Biotech, mas hoje o meu vínculo principal de pós-graduação é de Sorocaba. Se vocês tiverem curiosidade de fazer uma pós-graduação conosco, está aberto o processo seletivo, eu já coloquei o site aí no chat para vocês poderem fazer aí uma visita. E se estiver interessado, os professores podem acolhê-los aí, inclusive eu. No outro campus também que nós temos, o mais novo, é Lagoa do Sino, que também tem alguns professores que inclusive fazem desenvolvimento de sensores também. Eu sou, então, de Araras faz alguns anos já, então falar um pouquinho de Araras. Araras é uma cidade que tem em torno de 135 mil pessoas. Basicamente, a gente vive do agronegócio em Araras e também de indústria de alimentos. A principal indústria de alimento que tem em Araras é a Nestlé, e ela fica no centro de Araras, e a gente tem, então, lá a fábrica da Nestlé que produz o Nescau e o Nescafé. Então, nós temos sempre o cheirinho de chocolate e café na cidade. Eu, particularmente, gosto muito, né? Eu já estou com saudade desse cheirinho de Araras. Principalmente o café, o chocolate fica um pouco, o cheiro, né, dos carbonos voláteis, eles ficam mais próximos da fábrica. Agora o café ele espalha por toda a cidade. Todo ano a gente tem, no meio do ano, uma festa do café e chocolate em comemoração, né, em homenagem à Nestlé, que é uma empresa muito importante para a nossa população. Já falei uma vez, vou falar de novo, né, um pouco antes da gravação, já falei que é importante fazer as divulgações em mídias sociais. Nós temos, então, o Instagram, lassinando.fiscar, temos lassinando.fiscar no YouTube, também no Facebook, e a minha mídia social de Twitter é Bruno Seja Negitz. Então, quem quiser seguir, por favor, nos siga, que é importante fazer divulgação de ciência de qualidade. Nós temos algumas linhas de pesquisa no nosso laboratório, eu vou hoje focar na de 3D, mas eu quero falar um pouquinho das outras, né, que nós temos. Então, basicamente, o grande guarda-chuva do nosso laboratório é produzir sensores, né? A gente sempre visa uns sensores de baixo custo. Então, quem quiser, tem uma revisão que saiu esse ano, que a primeira autora é a Jéssica, nossa pós-doutoranda, que tem alguns professores que têm trabalhado nisso, que é o professor Wendel, o professor Tiago, o nosso grupo. Então, a gente se uniu para produzir uma revisão de sensores de baixo custo, para mostrar as alternativas para se produzir ciência, né, bons artigos com um custo relativamente baixo, né? Então, desde produção de tintas condutoras, o laser, que tem também um laser que se produz de CO2 que não é tão caro, ou mesmo um lápis dá para se produzir sensores eletroquímicos. Uma outra linha, dentro desse guarda-chuva, nós temos 2 grandes linhas, que é a impressão 3D, que eu vou falar daqui a pouco, e a produção de sensores screen printed, usando o 2D, né, fazendo a produção das próprias tintas condutoras. Aí nós temos várias formulações já que muitos já utilizaram e utilizam durante o Brasil e fora dele. Nós temos, inclusive, a DB Sensores, né, que é uma startup do nosso laboratório, que já está começando a tentar avançar nisso, na produção desses sensores e tintas para sensores e outras aplicações. Então, eu deixo aqui para vocês também a propaganda aí, tentar ler, se quiserem trabalhar com tintas condutoras, a revisão que nós publicamos aí no ano passado, que a Jéssica é a primeira autora,
com vários outros colaboradores, como o professor André, a Regina, o Rodrigo, o professor Juliano, que é um grande colaborador. Vocês vão ver várias vezes o nome desses colegas aqui que fazem trabalhos conosco, né, para a gente tentar melhorar a qualidade sempre da ciência e entrar em revistas de alto impacto. Então, esse é uma revisão que eu indico para vocês. Com o passar dos tempos, é importante termos a noção de fazer uma regra de 3 simples para poder mostrar para a indústria o que nós fazemos dentro da universidade. Então, todo o trabalho que é feito na universidade, ele pode se transformar em alguma coisa tecnológica que possa gerar lucro. Mas humanas, exatas e biológicas. E uma escala que é importante vocês prestarem atenção, se alguns aqui nunca viram, é importante ver, a escala TRL. A escala TRL, ela faz uma conversão do que a gente faz no laboratório para as pessoas terem noção de em que pé que está o nosso produto. Então, os modelos teóricos, que muita gente fala, a parte teórica, a parte humana não é importante, ela está numa escala baixa de TRL, mas ela é a base da TRL de chegar em 9. Então, a gente tem os modelos teóricos para prova de conceito avançando até o mercado, que é a escala 9. Então, de 1 a 9, nós temos sempre alguma produção aqui na nossa ciência brasileira. Então, é importante sabermos que isso é uma regra de 3, como eu disse, simples, para poder ter um pouco de noção de onde chega. Então, de modelos teóricos para ensaios laboratoriais, escala piloto, até chegar no mercado a partir do 9, e aqui a gente já começa a comprar, ou as empresas venderem, né? Então, vocês precisam se atentar cada vez mais nisso, que é algo que as indústrias têm pedido. Tá bom? Então, o nosso laboratório tem feito alguns produtos que já estão entre 4, 5, algumas coisas já estão entre 6 e 7. Então, é mais ou menos isso hoje que está em escala de maturidade tecnológica, o que temos feito no nosso laboratório. Entrando, então, agora realmente na parte de impressão, o ser humano ele tem necessidade de impressão desde o começo dos tempos. Ele já fazia as pinturas rupestres para poder fazer a comunicação ou fazer algum marco para outras sociedades pudessem visualizar ou mesmo marcar um território, né? Então, isso foi se passando durante os tempos e até a gente chegar em algo parecido mais com a impressão mesmo, né? De livros ou mesmo de manuscritos, né? Ou documentos importantes que se precise mais de uma cópia ou mesmo que se possa guardar, né, de maneira segura. Eu vou colocar um videozinho que eu achei bem legal e eu acho bem importante para vocês terem uma ideia de como surgiu a impressão. Deixa eu só tirar o laser aqui, que tá duro de enxergar só. Aqui, tirou o apontador. Para vocês verem como Gutenberg propôs a impressão. Então, no século XV, o Gutenberg viu que todos os livros eram feitos à mão, e isso gerava muito trabalho e pouco retorno, né? Com relação a uma pessoa podia escrever um livro e ficar meses ou anos para poder escrever, né? Então ele teve a sacada de produzir a forma, né, formas de metais com as letras, e a partir dessas letras ele pintava essas letras com negro de fumo, com tintas de carbon black, e aí ele pressionava, daí surgiu a palavra impressão. A palavra impressão, ela surgiu a partir de pressionar mesmo algo de metal, né? Você tem um suporte de metálico para você colocar e passar isso para essas tintas, essas letras para as folhas, né? Então, aí, a partir disso, foram então produzidos os primeiros livros, né? O primeiro livro produzido foi no século XV e foi a Bíblia, que era um desejo do rei da Inglaterra na época, e se começou então a partir disso se imprimir os documentos, né? Então agora a gente vai avançar, né? A gente vai pular do século XV e vai chegar agora nos anos 80, anos 90, né? Que surgiu então a impressão 3D. A impressão 3D também trabalha com a ideia de impressão. E a impressão 3D, ela tem basicamente 3 grandes grupos, né? O SLA, que é a litografia, o FDM, que é a fusão por modelo de deposição por modelo de fusão, e a SLM, que é o de corte a laser, né? De ablação a laser.
Aqui temos 3 exemplos de protótipos de produto, de fabricação de produtos em geral. Aqui nós temos uma FDM, que é produção de objetos, e nessa terceira aqui, uma fábrica de automóveis fazendo peças, né? Que acho que, se não me engano, é Lamborghini, que ela faz peças, algumas peças dos seus automóveis, ela é feita dessa forma. Então, nós temos essas 3, são 3 grandes linhas, né? Nós, no laboratório, nós temos trabalhado com um pouquinho, muito pouco ainda com a litografia, estamos engatinhando, e agora a grande parte da nossa apresentação, vou falar aqui quase que toda, a gente vai falar de modelo de deposição por fusão. Então, mas o importante da impressora 3D é que a gente pode fazer produção de qualquer coisa que vocês pensarem, qualquer tipo de material que vocês pensarem, vocês podem produzir com 3D. Então, o modelo de deposição por fusão, ela é um modelo que a gente vai fazer, chamada também de manufatura aditiva. Ela vai fazer um objeto de maneira muito barata. E aí, uma coisa que eu esqueci de falar aqui, que geralmente a gente usa ou polímeros ou mesmo metais para poder fazer essa produção desses objetos em 3 dimensões. Então, a FDM, ela é barata, popular, é fácil de se desenhar. Você pode produzir um mínimo de sobra, né? Você tem os filamentos mais comuns, é o PLA e o ABS. As temperaturas de extrusão, elas vão funcionar entre 180 e 220 graus. E até uma criança pode desenhar e brincar, né? Então, isso é bem interessante. Algumas aplicações, né? A NASA já tem feito o uso dela de preparar impressoras 3D futuramente para fazer casas, né, em Marte, na Lua, para poder começar a se produzir algo antes com robôs, para depois a população um dia ir. Temos a medicina com produção de órgãos. Temos aí também uso em várias partes da ciência, inclusive geografia, para poder determinar relevo. Isso é algo bem salutar. Então, basicamente, a gente como eu já mostrei, a gente faz a produção de objetos em 3D, que podem ser utilizados em construção civil, medicina, biologia e química. Um exemplo que eu achei bastante interessante, esse ano eu fui num congresso, no Neuroanálises, que era na Holanda, passeando por Amsterdã, no distrito, no Red Light, né? Gente, eu estava com minha esposa, tá? Então, estava tranquilo, não estava fazendo nada de errado. Mas dentro do Red Light District, ele tem uma ponte que ela foi feita por manufatura aditiva, usando material com aço. E eu achei muito interessante, que ela é toda high-tech e ela foi a primeira ponte fabricada realmente em 3 dimensões. Então aqui tem um videozinho em cima, não sei se vai dar tempo de mostrar, que ele está bem lento. Mas ele mostra, a produção por manufatura aditiva, eles produzem as grandes peças e depois eles soldam ela quando ela estava, né, mais próximo já dos lagos, né, dos trechos do rio Amstel, que fica, né, em Amsterdã, em uma das vias que tem do rio Amstel, né? Então foi produzida, ela foi colocada num dos trechos, né, do rio Amstel, e aí ela foi colocada com vários sensores, né? Então ela é toda high-tech, ela tem sensores de movimentação, vento, ela tem sensor de gases, ela é bem, se quem quiser colocar MX3D, colocar no YouTube, ela tem toda a história dela contando. Aí ela é bem bonita, e aí me interessou porque eu falei, nossa, já estamos chegando então em grandes produtos, né? Não somente pequenos objetos como a gente pensava, mas então temos produtos realmente grandes que se fala de objetos 3D, né? Aqui é um exemplo, né? Aqui é muito interessante, que atrás aqui tem uns prostíbulos, né? Vocês podem olhar, tem uns prostíbulos aqui, a galera estava aqui andando e outros já apreciando a cultura da nossa ponte aqui em 3 dimensões, né? Então, basicamente, para a produção, agora entrando um pouco mais nas linhas do nosso laboratório, a gente usa filamentos poliméricos, tá? Então, os filamentos poliméricos, a gente usa ABS, PLA, PETG, que eles podem ser condutivos ou não. Quando condutivos, a gente começa a usar, nós usamos grafeno, carbon black, nanotubo de carbono, grafite. Nós usamos materiais condutores para serem embutidos, ou a gente compra materiais já, esses filamentos comerciais com material condutor, tá? Então, a gente usa, no nosso laboratório, nós usamos
filamentos não condutores e condutores poliméricos para a produção a partir do FDM, tá? Então, como a gente faz? Nós produzimos um desenho, a gente importa esse desenho em formato STL, posiciona ele no software da impressora, configura os parâmetros da impressora e começa. Então, esse desenho ele é fatiado, né? São feitas fatias, e essas fatias, então, elas começam a ser colocadas uma em cima da outra até a produção do material mesmo por si só. Aqui tem um videozinho do Mini Yoda, que nós temos o Baby Yoda, que eu falei para os meninos, produzam um Baby Yoda, que eu acho bem bonitinho. Aí eles produziram para a gente mostrar a impressora sendo utilizada, né? Produzindo, então, qualquer tipo de objeto, no nosso caso aqui, nosso fofíssimo Baby Yoda. Então, a impressora, geralmente, quando tem partes mais fininhas, vocês vão ver aqui onde está meu cursor, essas partes fininhas, elas têm alguns suportes que o próprio software coloca para você não perder a qualidade. Então, ele é uma maneira bem interessante de se produzir qualquer tipo de dispositivo que você imaginar na sua vida. Terminando de produzir nosso Baby Yoda. E nós já vamos para o próximo slide. Entrando nessa então, ideia de fazer qualquer coisa que pensamos, o primeiro artigo que publicamos, que fizemos, né, na realidade, o que publicamos, já publicamos um outro antes, mas a primeira ideia do laboratório surgiu para produzir para fazer um equipamento para medida de ângulo de contato. Então, suporte ajustável com XYZ para podermos fazer medidas de ângulo de contato, porque um equipamento de ângulo de contato, ele custa hoje próximo a 80, 100 mil reais. Você pode, então, fazer um sisteminha com aparato para produzir esse equipamento. Se quem quiser, depois que estiver na apresentação, quiser, manda e-mail para mim, que a gente manda os arquivos em STL para poder produzir, isso aí vocês produzem no laboratório. Eu falo, está patenteado, ninguém vai poder vender, mas está na Química Nova e a gente disponibiliza todos os arquivos para as pessoas, caso queiram, poder fazer esse equipamento, tá? Então, ele basicamente constitui 16 peças. Essas peças, elas são encaixadas como um Lego, né? Então, você encaixa essas peças e tem um suporte XYZ para qualquer tipo de celular, e tem uma câmera para você fazer as fotos, né? Para encaixar a micropipeta, fazer a gota e medir certa hidrofobicidade e hidrofilicidade dos materiais que se trabalha. Então, o material ele vai ser super hidrofílico até hidrofóbico, dependendo do ângulo que você vai ter, de 0 a mais de 150 graus. E aí vocês têm essa facilidade de se produzir. E aí tem alguns materiais que nós usamos, né, para mostrar como prova de conceito a facilidade de fazer essas medidas, né, com qualquer tipo de celular. E aí vocês podem ver que tem ABS, PLA, papel, temos eletrodo de carbono vítreo, eletrodos impressos, então é realmente muito, muito robusto esse sisteminha, né? O segundo sistema que nós produzimos foi um sensor colorimétrico, então ainda a gente não chegou na parte eletroquímica, tá? O sensor colorimétrico, ele foi produzido, foi o trabalho de TCC do Vinícius, que hoje ele está fazendo doutorado conosco. Tivemos aqui a participação do professor Wendel, que ajudou bastante nesse trabalho para poder entender um pouco mais de microfluídica. Então, a gente produziu um suporte, uma caixinha, e para a gente colocar essa caixinha dentro de uma caixa de sapato preta com um LED, para a gente poder determinar, nós conseguimos determinar alguns parâmetros de qualidade da água, a partir de medidas microfluídicas colorimétricas. Então, esse sensor é um sensor, mas é um sensor colorimétrico, que foi feito, então, para produzir com uma medida para ser feita em triplicata. A gente, então, gotejava no centro e ele espalhava para os 3 lados. A intenção é chegar no ponto de fazer 3 medidas diferentes. Então, a gente fez, no primeiro momento, foi a medida de qualidade de água, de dureza da água, para determinação de magnésio e cálcio, usando negro de cromo T. É mudado, então, a ponta desse sensor ele é mudada, ela é modificada com um negro de cromo T. Quando se coloca a água, então, ela vai correr e vai mudar a cor. Podem ver aqui, quando tem magnésio e cálcio nas concentrações dentro da curva analítica, esse sensor ele muda de cor de azul
para rosa. Também foi feita a medida para detecção de fenóis totais com 4-aminoantipirina. Foi modificado, a ponta do eletrodo foi modificado do eletrodo aqui, do sensor, né, perdão, eletrodo não, né, do sensor ela foi modificada com 4-aminoantipirina. Há então uma reação química na presença de ferrocianeto de potássio e ferricianeto de potássio, você tem a formação de um composto, né, que é de coloração amarela mais escura. Então, foi se detectado dureza da água, fenóis totais e também, logicamente, que não dá para se comparar com uma fitinha de pH, mas também foi feita, então, a detecção de diferentes pHs para verificação da qualidade da água com azul de bromotimol. O azul de bromotimol ele tem uma coloração que vai variando de amarelo até azul e verde. Então, com um determinado pH, como o pH vai aumentando, vai tendo essa mudança de coloração. Então, foi possível também detectar. Sempre fazendo detecção a partir do celular e fazendo a conversão RGB SMYK, faz a contagem com um software igual o ImageJ, que é o ImageJ, para os mais comumente conversado dentro da literatura, dentro da ciência. E essa contagem, então, ela é possível para os três compostos que nós detectamos, e então a gente consegue mostrar que dá para se detectar compostos diferentes com sensor colorimétrico com baixíssimo custo usando a impressão 3D. Partindo agora para a nossa apresentação dentro de eletroquímica, que é nosso carro-chefe. Gostaria de citar 3 revisões aqui, que são revisões que eu julgo pertinentes, né? Revisões interessantes para quem queira começar a trabalhar com eletroquímica. Tem essa do professor Pumera, né, com Adriano Ambrosi, e então 2 na realidade, né? Uma na Microquímica Acta, outra na Chemical Society Reviews. Além dessas 2, eu indicaria essa nossa, que é uma revisão que ela é muito bem citada, né? De 2000, ela foi publicada em 2020, e ela já está próximo de 200 citações, em pouco, aí, próximo a 2 anos. Então, é uma revisão que nós produzimos junto com o professor Rodrigo, o professor Juliano e os nossos alunos, né? Que tem uma boa aceitação da literatura que se fala como se produzir sensores eletroquímicos a partir de impressão 3D. Aqui alguns professores que têm feito trabalhos no mundo, né? Então, professor quem queira, é legal tirar uma foto desse slide aqui para poder buscar esses pesquisadores e para começar a trabalhar, que são pesquisadores que têm trabalhado muito com impressão 3D e sensores eletroquímicos. Então, professor Martin Pumera, professor Cristo Coquinos, Greg Banks, Glenn O'Neill, esse Adriano Ambrosi, professor Adriano Ambrosi, professora Jan Madowski e professor Bhavik Patel. Esses são de fora do Brasil. Dentro do Brasil, eu indicaria o professor Rodrigo Munhoz, Eduardo Richter, Rodrigo Amorim Bezerra, Wendel Coutro, Juliano Bonassin e Thiago Paixão. São alguns professores que têm, não coloquei todos, mas aqui os que têm feito a maior parte dos trabalhos de impressão 3D. Outro trabalho que indico para vocês é o trabalho que é uma revisão nova, que se mostra passo a passo de como produzir sensores eletroquímicos. Ela foi capa da Analytical Chemistry de maio. Também nós juntamos alguns grupos de pesquisa, o meu, do Juliano Bonassin, perdão, e do Rodrigo Munhoz. Nós fizemos aqui a partida de ter como se produz um sensor eletroquímico. Eu preciso da célula eletroquímica, eu preciso de qual arquitetura de sensor, eu vou usar FDM ou não, vou usar outra impressora para ajudar na FDM, mas basicamente esse trabalho é de FDM, né? Essa revisão nossa, esse feature. Qual material condutor usar, como fazer ancoramento de espécies biológicas e não biológicas, precisa ou não fazer tratamento eletroquímico, químico. Então, se vê muito um panorama bem geral nesse feature que publicamos aqui há pouco tempo. Então, é necessário se pensar na produção de sensores eletroquímicos, pensar no desenho, geometria desse sensor, qual material usar, pensar nos parâmetros de impressão, calibração, pensar
como vai fazer a validação desse material, comparar com a literatura. Muitas vezes você tem uma quantidade grande de material não condutor nesses polímeros, né? Nós temos filamentos poliméricos, tem que ter o polímero para dar sustentação, mas muitas vezes a quantidade de polímero necessária para poder fazer a extrusão e produção do filamento, do sensor eletroquímico, ele tem uma necessidade de fazer um tratamento, né? Então, vou falar alguma coisa de tratamento aqui nos próximos trabalhos. O tempo envolvido, o custo, que é importante sempre. E se aqui é o que temos feito no nosso laboratório desde o início do LS Nano, modificação de superfície com materiais orgânicos e inorgânicos, mas principalmente aí temos trabalhado muito com o desenvolvimento de biosensores. Ok? Então, é importante, aqui tem vários exemplos dentro desse feature que eu mostrei no slide anterior, de grupos ao redor do mundo que têm produzido diversos tipos de designs, né, para produzir esses sensores eletroquímicos com ou sem fluxo, parecidos com eletrodo screen print, de maneira mais rústica, fazendo já o copinho, né, da célula eletroquímica, então, já com fluídica também. Então, temos diversas maneiras, né, de se produzir e utilizar esses sensores eletroquímicos impressos em 3D. Falando então dessa parte de tratamento, o trabalho da Cristiane foi um dos pioneiros a mostrar, aglomerar todos esses estudos, né, eletroquímicos e químicos para impressão 3D. Ele foi capa da Analyst de 2020, de um dos volumes, né? Então, ela fez vários tratamentos químicos e eletroquímicos. E um dos melhores que ela visualizou foi o tratamento químico-eletroquímico utilizando NaOH. Por que se utiliza NaOH? Porque aqui ela usou o filamento, que é um filamento PLA grafeno. Esse filamento PLA grafeno tem, então, ácido polilático, que é um dos mais comuns dentro da impressão 3D, junto com grafeno. A quantidade de grafeno ela varia entre 10, 20, 25%. Quando muito, 30% de material condutor. Então, esse filamento que no primeiro trabalho da Cristiane aqui é o filamento comercial, Blackmagic, que já está um pouco mais difícil de achar no mercado hoje. Esse Blackmagic, então, ele tem esses dois compostos que eu falei. Tem algumas coisas também que a gente não se fala muito dentro do... Se você puxa, né, o worksheet do trabalho, do material, você não consegue ver muita coisa ali, né? Mas ele fala basicamente que é grafeno e PLA. Então a gente tem que expor, quanto mais a gente expor o grafeno, melhor vai ser a medida eletroquímica. Então foi por isso que ela fez esses tratamentos químicos e eletroquímicos. O NaOH é muito bom para isso, por quê? Porque ele saponifica o PLA, então você consegue dissolver o PLA e expor cada vez mais o grafeno. E aqui é uma medida para vocês verem que com o tratamento químico eletroquímico, para uma medida de dopamina, aumenta muito o sinal eletroquímico e melhora bastante a reversibilidade. Ele sai de um sistema totalmente irreversível quando não tratado, vai melhorando conforme foram feitos os tratamentos, né, comparados uns aos outros, e no tratamento químico-eletroquímico foi o que melhor apresentou. Aqui uma outra medida com hexaminrutênio, com um tratamento eletroquímico você já vê uma certa melhora, né, numa reversibilidade, aparecimento realmente dos picos de oxidação e redução. Um outro trabalho que fizemos com colaboração com o professor Wendel, usar uma impressora 3D de filamento de bico duplo. Então, você pode já, a partir do filamento de bico duplo, você já tem uma impressão do material não condutor e o condutor junto para produzir a célula eletroquímica. Então, aqui tem um videozinho que mostra esse trabalho que nós produzimos junto com o professor Wendel. A música vai estar um pouco alta, que eu não consigo cortar o volume, eu estou sem fone. Tem impressão, vocês vão ver que tem impressão do sensor já junto com a base, né? A base, nesse caso, é de ABS. Então, Pronto, agora ficou mais fácil sem música. O tratamento com... Quando se faz o tratamento com também, outro que é bem característico, é fazer o tratamento com DMF. O dimetilformamida, quando é utilizado, ele também faz a exposição dos grupos, ele dissolve parte do PLA. Esse trabalho foi feito, utilizado o protopasta, que é um filamento
condutor à base de carbon black com ácido polilático. Então ele atacou aí o DMF ataca o PLA, mas ele não ataca o ABS. Então ele agride muito menos o ABS que o ácido polilático junto com o material condutor. Isso foi possível, então, ter uma melhora da resposta eletroquímica e utilizando então um tratamento eletroquímico e também com DMF. Então foram esses dois tratamentos que foram feitos nesse trabalho que nós publicamos esse ano com o grupo do professor Wendel. É legal então fazer toda essa limpeza, secagem, para depois então podermos fazer a medida eletroquímica. Aqui temos algumas medidas. Vocês vão sempre observar que a gente faz o quê? Preparação, síntese, né? Então faz alguns casos a síntese, outros casos a gente só faz a extrusão, né? Preparação por FDM e aplicação, mas sempre entendemos que é importante fazer a caracterização físico-química desse material. Então aqui temos as medidas de microscopia para os sensores não tratados e tratados, vocês vão ver que começa a ter uns poros, né, uns buraquinhos. Isso aqui é abertura, dissolvendo o PLA e deixando mais exposto o carbon black. Para esse sensor, nós aplicamos ele, então, em amostras de estradiol e progesterona, fizemos medidas de maneira sequencial, então se fazia programando num potenciostato, se fazia a medida primeiro de oxidação para detectar o estradiol e depois a de redução para detectar a progesterona, e então foi possível detectar dois hormônios com um mesmo sensor eletroquímico. Outro trabalho da Cristiane foi estudar, ela fez lá naquele outro trabalho com relação aos tratamentos, né? Aqui ela estudou a idade dos filamentos. Então, conversando com o Juliano, que é o supervisor da Cristiane e colaborador do nosso laboratório, falou: Bruno, eu acho que tem alguma coisa com relação à idade, porque o ácido polilático, conforme vai passando o tempo, ele é muito hidrofílico, então ele absorve muita água. Vamos dar uma estudada para ver o que acontece? Eu tenho uns filamentos aqui que eu já deixei guardado para pensando nisso futuramente. Falei, vamos então. Então, nós fizemos um estudo usando o filamento assim que ele foi impresso. O filamento impresso utilizando o filamento de 1 ano e o filamento de 3 anos. Percebam que a performance eletroquímica ela vai caindo muito. Então, essa degradação, mesmo que se faça o tratamento químico-eletroquímico, ela piora, ela atrapalha a medida eletroquímica e atrapalha, então, o sensor. Então, é muito, muito importante vocês, quando trabalharem com filamentos condutores, fazer o armazenamento adequado, colocar ele em sílica, aquecer quando possível, não um aquecimento muito alto, mas colocar ele em estufa antes de fazer a produção, né, colocar ele numa impressora, porque a eliminação de água ela é muito importante e o correto armazenamento também. Só que mesmo fazendo isso, conforme vai passando o tempo, tem perda de qualidade do filamento. Então, é algo que a gente gosta de deixar claro para vocês, que quando vocês queiram trabalhar, usar esses dois trabalhos da Cristiane para ver as características também, não só entrar na parte analítica, que é muito importante, mas entender o que está acontecendo. Às vezes a gente começa a usar um sensor, um filamento, ele começa a dar medidas horríveis, e 1 mês, 2 meses atrás, ele estava dando medidas ótimas. Aquele filamento produzia um sensor que era bom, agora o mesmo filamento está horrível. Por quê? Muitas vezes o armazenamento foi feito de maneira errônea, não foi colocado em sílica, não foi feito o aquecimento antes de fazer a extrusão. Então, prestem muita atenção nesse tipo de tratamento quando forem trabalhar com impressão 3D. A Cristiane fez a brincadeira aqui de polímero com polímero, então ela detectou o bisfenol A. O bisfenol A ele é um precursor polimérico, né? Ele é um disruptor endócrino que, quando entra no sistema do ser humano, ele pode atrapalhar a produção hormonal. Então, a gente foi uma brincadeira polímero com polímero. Eu estou falando isso porque no último trabalho eu vou mostrar, ela fez também essa brincadeira de detectar alguém que a gente está no meio da cadeia de produção. Então, percebeu-se que o sensor, assim que comprado o filamento, ele dá uma resposta muito melhor, e, logicamente, também fazendo a exposição do material. Esse trabalho aqui foi feito grafeno, tá? É PLA grafeno, o Blackmagic. Como eu disse, é um dos carros principais do nosso laboratório de desenvolver biosensores. Então, temos alguns colaboradores que sempre nos ajudam nesse desenvolvimento, e a Laís Brazac é uma delas. Esse aqui é um material também que eu indico para estudo, caso alguém queira, foi capa
Analytic Chemical Acta do ano passado, de 11 volumes, estratégias para detecção de vírus, né? Nós temos um projeto grande da CAPES de Covid para para determinação, né, do vírus da Covid-19. Então, esse aqui a gente começou a partir desse projeto que foi aprovado, nós começamos a pensar cada vez mais nos vírus, né, e entender um pouco mais as doenças. A gente desenvolvia outros trabalhos, o único vírus que eu tinha trabalhado era da dengue. Então, começamos a entrar mais nesse assunto de vírus, que é algo que é uma preocupação atual, né? Então, pensando em vírus, o primeiro sensor que nós desenvolvemos foi o trabalho do Gustavo, né, do doutorado do Gustavo. Ele foi convidado pelo professor Luiz Humberto Marcolino Júnior e Márcio Bergamini, ambos da UFPR, são grandes colaboradores, amigos de longa data, que falaram: estamos desenvolvendo um trabalho assim, Bruno, o que você acha? Eu falei: vamos discutir junto. O Gustavo fez de maneira brilhante. O Gustavo hoje é pós-doutorando do grupo desses professores, amigos e colaboradores aqui de longa data, e fizemos um trabalho para o hantavirus. Então, o hantavirus, quando a pessoa tem a hantavirose, ela tem os sintomas muito parecidos com o da Covid. Então, como o Gustavo preparou? Ele preparou o sensor eletroquímico com protopasta. Ele fez a impressão 3D desse sensor, parecendo uma canetinha, vocês vão olhar aqui. Esse sensor, então, protopasta, que é Blackmagic, não faz, né? Quem faz, só a protopasta faz, que é o de Carbon Black. Esse Carbon Black com PLA, ele tem grupos funcionais, porque tem o ácido polilático. O ácido polilático é um ácido carboxílico, então dá para se fazer a ligação direta via DCNHS, que são dois reagentes de crosslinker. São dois crosslinkers muito importantes de fazer de ligação cruzada, para fazer a ligação direto com ligação covalente com o anticorpo. Então, o anticorpo da proteína, da nucleoproteína do hantavirus, o anti-N, foi imobilizado e depois foi detectado, então, a nucleoproteína do hantavirus. Quando acontece isso para um imunossensor, o que acontece? Conforme você vai aumentando, colocando essas camadas, você pode usar tanto a voltametria quanto a impedância eletroquímica. Então, pela voltametria, conforme você vai colocando essas camadas, você vai aumentando a resistência, então vai diminuindo a corrente por voltametria, ou aumentando a resistência, como eu disse, se tem um aumento de resistência, dá para você usar a impedância eletroquímica. Então, são duas estratégias que se usam para a gente poder fazer a detecção da doença, né? Então, esse trabalho está publicado na Analytic Chemical Acta, e se vocês quiserem entender um pouco mais disso, temos alguns trabalhos além daquela revisão da Laís, que mostra que dá para se fazer um biosensor label-free. O que é label-free? Livre de marcação, não precisamos de marcação no anticorpo nem no antígeno. No caso, o antígeno é a proteína, a proteína N, a nucleoproteína, e se faz toda a detecção. Uma coisa que também é importante, que eu não disse, tem que se fazer em uma das etapas, antes de fazer a medida eletroquímica, fazer o bloqueio de sítios não específicos. No caso aqui, o Gustavo usou o BSA, mas pode-se usar outros também. Pode usar moléculas inorgânicas, orgânicas, algumas proteínas, desde que não seja proteína de interesse, no caso do trabalho aqui. Foi feita algumas caracterizações aqui, a medida do Carbon Black isolado e Carbon Black dentro do sensor, né, impresso, que o Gustavo imprimiu. Aqui a medida só do PLA e o protopasta, que vocês vão ver algumas vezes medida de TG-DSC, porque conforme você tem a quantidade de grafite ou de fumo nanotubo de carbono, grafeno, tem uma diferença tem esse degrau, né, que dá para se perceber ou se constatar, perdão, a quantidade de material condutor que se tem. No caso aqui, o protopasta, ele tem cerca de entre 20% e 30% de material condutor, como eu disse no começo da apresentação. Aqui então só está a curva analítica que o Gustavo construiu a partir de sucessivas adições da nucleoproteína, foi tendo então uma queda para a medida de voltametria cíclica. Como eu também já disse, nós temos um projeto grande de detecção da Covid-19, então falar um pouquinho mais da Covid a partir de agora. O vírus da Covid, ele tem alguns biomarcadores bem interessantes, como o RNA, que dá para se fazer um sensor de RNA.
Falo DNA porque dá para quando você tem o RNA, você pode usar o complementar, né? Você tem a proteína spike, que é do espinho do vírus, a proteína envelope de reconhecimento, a proteína membrana e a nucleocapsídeo, a proteína N. Então, todas essas proteínas, todo esse material biológico, ele pode ser um candidato a ser utilizado para se fazer um biosensor. Além deles, também podemos usar alguns biomarcadores indiretos. Mas eu tenho um biomarcador de indireto que ele pode funcionar para uma série de doenças, concordo, mas ele pode ser uma contraprova. Você consegue detectar a proteína spike e ver que o nível de creatinina está alto, você consegue, então, reafirmar a pessoa está realmente com uma inflamação e ela tem algo que tem que se preocupar quando ela está com a Covid. Hoje nós temos muita felicidade de não precisar nem usar mais máscara, né? Os caras ainda estão com umas regras de uso de máscara, provavelmente vai cair nas próximas semanas, e toda a Europa já não se usa mais há muito tempo, o Brasil também, né? Então, nós temos já ficando, já passo a passo, voltando à normalidade, né? Graças à vacina nós podemos ter isso, mas é importante sempre entender os vírus e detecção desses vírus para a gente ficar preparado aí para as próximas pandemias, né? Que isso não vai acabar nunca, isso são ciclos, né? Então os vírus eles vão se propagando, eles vão fazendo mutações e um com o outro vão surgindo outros novos. Então acho que a população sempre tem que ficar atenta a esse tipo de estudo. Uma reprodução de qualquer vírus, ela tem, então, o contato do humano com o vírus, aumento da carga viral, e isso também dos antígenos. Após 6, 7 dias, 8 dias, começa, então, a produção do IgM, que é o de reconhecimento, e, então, após a produção do IgM de reconhecimento, tem a produção do IgG, que é o nosso combatente, né? Então, para que a gente toma vacina? Para que isso aqui seja mais rápido, né? O IgM já detecta, o IgG já vai estar, já tem como se fosse uma biblioteca dentro do nosso corpo, ele já constata, tem lá, e os guerreiros vão lá bater nesse vírus, destruir esse vírus para poder termos uma vida normal. Então, o trabalho do Luiz Ricardo, ele foi feito um biosensor. Aqui também vocês vão ver que tem a participação, como lá, o professor Manuel Carrilho, que tem feito alguns trabalhos por, por parceria junto com a Laís, o professor, de novo, aqui, o professor Luiz Humberto, o professor Márcio. Percebam que eu falo sempre aqui do professor Rodrigo ou do professor Juliano, nós temos um grupo grande fazendo esses trabalhos em colaboração. O Luiz Ricardo, então, ele produziu um sensor eletroquímico com o Blackmagic, né, com grafeno e PLA. Ele modificou essa superfície com nanopartícula de ouro. Essa superfície com nanopartícula de ouro, ele já fez a detecção de creatinina. Depois ele pegou esse eletrodo com nanopartícula de ouro e modificou mais uma vez aqui com uma sonda de captura do vírus da Covid para a detecção do vírus complementar, né, do material genético da Covid-19. Então, a produção desse sensor, tem um videozinho aqui que é mais fácil mostrar, mas a gente consegue fazer o sensor eletroquímico parecido já com o sensor screen printed, o sensor aquele parecido da DropSense. Ele é modificado a partir de uma solução de ouro, então modificado com partículas de ouro. Essas partículas de ouro, ela está muito próxima da nanopartícula, mas como ela está próximo a 100, algumas na contagem deram um pouquinho acima de 100, a gente chama então isso de partícula de particulado de ouro, né? de recoberto então com partículas de ouro. Aqui uma medida se vocês verem, está bem clarinho, mas aqui o clarinho é um clarinho amarelo. Esse amarelo são as partículas de ouro que estão em cima, pontos, né? Em cima da superfície de grafeno. Então tem uma modificação, um eletrodo de grafeno modificado com ouro para poder ancorar um material biológico ou detectar ver se eu consigo tirar o som aqui, eu vou falando. Detectar, então, a creatinina e um genosensor, né? Um sensor de DNA para detectar o código genético da COVID. Ele imprimiu, fez o tratamento com DMF, fez, então, montagem desse sensor em cima de um adesivo sobre aquelas capas de caderno, né? Isso é acetato, né? Folha de acetato. Ele colocou um adesivo em cima para poder colar esses sensores, o trabalho, referência e o contra, todos eles de grafeno. Colocou um delimitador para poder fazer, pintou essa parte que não está sendo utilizada ali, ele não mostra, mas ele pinta isso com um esmalte de unha, faz a conexão,
deposita essa nanopartícula, essa partícula de ouro. De 400 segundos você vê a superfície douradinha lá. E quando se leva para fazer a microscopia, dá para perceber com EDS e todas as outras caracterizações que realmente é o ouro que está ali em cima. Então foi feitas as etapas, né, que ele está mostrando, aí faz etapa de, com 1 hora ele coloca a sonda de captura, depois faz essa hibridização, hibridiza, então tem essa ligação, e aí faz a medida eletroquímica, que pode ser uma voltametria ou impedância eletroquímica. Tem lá um voltamograma, aqui só para ilustrar. Para detecção de creatinina, então, ele pegou a segunda etapa, né? Porque ele tem o imprime, depois ele imprime, ele coloca a partícula de ouro, ele usa o sinal do ouro, então, para detectar a creatinina. A partir de sucessivas adições de creatinina, essa creatinina ela absorve na superfície do eletrodo, então vai tendo uma diminuição do sinal do ouro. Então, você podia pegar tanto a redução quanto a oxidação, ele pegou a redução, foi então adicionando, depois de todos os estudos de parâmetro, foram adicionadas soluções contendo diferentes concentrações de creatinina e tem uma diminuição do sinal aqui, o aumento do delta, né? Então dá para ver que foi feita uma curva de calibração e detecção de creatinina em urina. Já expliquei agora há pouco como funciona, mas fazendo mais um resumo de como funciona um sensor de material genético, né? Você tem um eletrodo, nesse eletrodo ele é colocado uma sonda de captura. Essa sonda de captura ela vai detectar uma sonda complementar, que é a sonda alvo, e a partir da sonda, quando tem essa ligação da sonda de captura com a sonda alvo, tem um aumento da resistência, pensando em impedância, ou diminuição da corrente, pensando em voltametria. E foi isso que ele fez. Então, aqui são as etapas de construção do sensor, mas basicamente, quando vai se colocando uma concentração maior da sequência do material genético, tem um aumento aí da diferença do branco para ele, né? Então, posso dizer que tem uma diminuição, a partir da diminuição da voltametria cíclica, ou aumento da resistência, dá para se fazer a calibração e detectar. Logicamente que é importante pensar que um sensor genético, ele vai fazer a detecção tem ou não tem, ele vai mostrar se tem ou não tem. Mas mesmo se mostra tem ou não tem, algo mais na ideia de qualitativo, eu preciso saber em que região que vai mostrar se é qualitativo ou não, em qual região que eu vou poder ter uma segurança aí para quando fazer o PCR. O imunossensor, eu consigo tirar uma amostra e já colocar direto, um pequeno tratamento, eu já coloco direto para fazer detecção. Um sensor de DNA, eu precisaria fazer um PCR antes. Ah, mas um PCR, então, já mostraria para mim se eu tenho a doença ou não, tá? Não acho que é ruim a sua visão. Mas você tem que entender que você precisa de uma contraprova. Se você tem um sensor eletroquímico como esse, por exemplo, você faz uma contraprova e fala, ó, a partir de 2 visões aqui eu mostro que realmente a pessoa tem o vírus com contraprova. E isso é muito importante quando você tem mais de uma forma de mostrar a detecção de uma doença. Agora, entrando na parte final da apresentação, todos os filamentos que eu mostrei para vocês são filamentos comerciais, são filamentos importados. Então, o nosso grupo de pesquisa, no trabalho da Jéssica com o Luiz Ricardo, aqui teve colaboração da Raquel, que é da UFO, professor Lu, professor Eduardo, professor Rodrigo e a Laís de novo. Ter um filamento próprio ele é muito importante, porque você consegue baixar muito o custo. Você sai de algo, como eu disse, do Black Magic e o Protopasta, que são materiais importados, eu tenho alguma coisa brasileira com custo relativamente não, muito baixo. E aí eu consigo produzir e fazer eletroquímica totalmente nacional. Então foi esse o trabalho da Jéssica e do Luiz Ricardo. Esse trabalho, a gente faz o que então? Produção de filamento com grafite e PLA. E a partir desse filamento, nós conseguimos produzir um biosensor, depois de pronto esse sensor, a gente produziu um sensor para detecção, um biosensor para detecção da proteína spike do vírus da Covid. Então, eu vou mostrar para vocês o videozinho e aí eu explico de maneira mais... Deixa eu colocar sem música, senão... As músicas estão bem altas. Meus alunos são blogueirinhas, eles adoram musiquinha, eu sempre falo isso. Esses vídeos também que eu mostrei por toda a apresentação são vídeos que estão disponíveis nos artigos, tá? No material complementar dos artigos. A Jéssica, então, ela misturou o grafite com ácido polilático
em meio de acetona e DMF, aquece isso, ela deixou lá no aquecimento, ela secou ela filtrou, secou, aí ela triturou e colocou dentro de uma extrusora. Essa extrusora, nós temos uma pequena extrusora no laboratório. Vocês viram que daí nós temos apesar de quebradiço, é um filamento condutor. E outra coisa que é importante nesse trabalho, que ele é pronto para uso, você não precisa ficar fazendo tratamento. Com o grafite, apesar de ser um pouco mais rígido, foi feita a impressão, só lixamento já se faz a medida eletroquímica. Então, além de ser um filamento nacional, com uma boa condução, nós temos um material que exige uma baixa necessidade ou nenhuma necessidade de se fazer um tratamento. Então, a gente até colocou ready to use no título do paper, porque você tem um filamento nacional e ele é um filamento muito bom, muito condutor. A gente conseguiu colocar cerca de 30%, o melhor ficou entre 25% e 30% de grafite junto com o ácido polilático. A sacada do biosensor ela é a mesma dos trabalhos anteriores, então se tem a superfície do eletrodo, faz o link desse NHS igual no trabalho do Gustavo, se liga com o anticorpo, no caso aqui o anticorpo é o anti-S, né, o do spike, o proteína do espinho do vírus, da COVID, bloqueio dos sítios não específicos com BSA, então contato direto com a proteína spike. Então, conforme vai se aumentando as camadas, vai se diminuindo de novo a resistência. Perdão, aumentando a resistência e diminuindo a corrente da voltametria. Então, você tem uma diminuição da corrente voltamétrica ou aumento da resistência. No caso aqui, então, a gente está mostrando que tem um aumento de camadas e uma diminuição na corrente do sinal voltamétrico, tá? Então, essa curva analítica ela foi de 5 nanomol a 75 nanomol por litro, e nós detectamos o vírus em amostras, foram amostras sintéticas, tá? Para complementar, a Jéssica também fez um outro filamento junto com o Luiz Ricardo, que nós publicamos isso, acho que foi mês passado, e agora a gente fez um filamento ele é bem mais flexível que o filamento de grafite. E ele é um filamento que já foi a gente fez até a modificação para mostrar a versatilidade dele. É um filamento de carbon black com PLA. Então, um filamento nacional também, utilizando negro de fumo, utilizando ácido polilático. A sacada é a mesma, de misturar fora, fazer a reação fora fora da impressora, né, da extrusora, perdão, você tem uma mistura então de ácido polilático junto com o carbon black. Esses dois são misturados, vão junto com DMF e cetona para aquecimento, num sistema fechado. Então essa massa ela vai ser lavada. Essa massa lavada ela vai ser colocada para extrusão. Então aí tem a extrusão desse material, se produz um filamento de carbon black. E aí tem a medida fazendo, então, a impressão dos sensores e as medidas eletroquímicas. Como eu disse, foram feitas medidas eletroquímicas diretamente do sensor pronto e ele modificado com azul da Prússia. A gente conseguiu fazer modificação também com azul da Prússia e detectar peróxido. Então, pode ver que a gente fez várias aplicações com o mesmo sensor para mostrar a versatilidade. Interessante que, fazendo medidas de caracterização, a gente chegou em algo muito, muito próximo do protopasta. Ele é tão flexível quanto o protopasta e ele é tão condutor quanto o protopasta. Portanto, nós temos um material muito bem condutor e com uma qualidade tão boa quanto a comercial. Lembrando que o do de grafite já está patenteado e a ideia de patente também para esse aqui já está dentro, né, do trabalho de fazer, né, o depósito. Uma coisa que eu não falei durante a apresentação, que a maioria desses trabalhos, quando tem muita novidade, né, a gente busca fazer a patente. Por quê? Porque a gente tem a ideia do nosso grupo de pesquisa é pensar em base tecnológica. Um dia, ou com as startups surgindo, ou que alguma empresa surja, que essas empresas elas entrem em contato conosco e possamos melhorar esses filamentos que são prova de conceito, ou mesmo as tintas condutoras, para poder
que isso chegue ao mercado qualquer hora, para poder vender isso, porque é muito importante você ter a ciência de base, formação de recursos humanos, ela é muito importante, mas também você ter algo no mercado que saia de um dia do laboratório e chegue lá na prateleira, que não é um caminho fácil. Quando eu mostrei a escala TRL, aquilo ali é um longo caminho a ser perseguido, né? Mas é algo muito salutar. Como conclusão, eu acho que existe demanda para rápida de custos, um custo baixo, né, dos próximos anos. Então, não só teve a Covid, tudo bem, mas eu acho importante se pensar que tem que ter demanda cada vez mais por materiais de custo baixo, que seja de material nacional. É importante se comprar os sensores. Eu acho que é importante se manter a parte eletroquímica usando o que já tem, mas é importante começar a pensar cada vez mais em fazer coisas novas, nacionais. Criação de novos designs também é muito importante, novos materiais, novos compósitos. Pensar em esses tratamentos que eu disse durante a apresentação são importantes, que algumas vezes, por exemplo, no trabalho que eu falei, esse aqui da Jéssica, é muito bom esse filamento, mas esse filamento, diferente do de grafite, ele é um filamento que você precisa de tratamento eletroquímico para poder ter a exposição do Carbon Black. E pensar sempre nos estudos de parâmetro, não falei muito aqui, mas é muito importante. Os parâmetros de impressão, velocidade de impressão, temperatura de mesa, temperatura de bico, isso é muito importante se olhar. Pode olhar aquele review nosso da Analytical Chemistry, mas é importante se pensar que cada vez mais é legal se pensar nos parâmetros da impressão 3D. Aqui é todo o time nosso, aqui são os meus alunos do lado esquerdo, e os parceiros, todos os colaboradores que eu tenho publicado nos últimos anos do lado direito. Tem aqui muita gente, eu agradeço a todos. Sem isso aqui, a gente não faz ciência. Sem o nosso time, sem os colaboradores, a ciência não pode ser nunca feita, né? Então, não vou falar nomes aqui, porque se eu falar nomes, eu estou sendo injusto, tá? Mas todos eles são pesquisadores que nos ajudam e são importantes para chegarmos nesses tipos de trabalho que temos publicado nos últimos anos. Agradecer ao UFSCar, que é onde fui aluno e sou professor. Agradeço ao PPGCM, que estou credenciado aqui, eu falei algumas vezes na apresentação, mas é importante, o programa está tá aberto, né, para inscrições, façam as inscrições. Temos um programa que ele é enxuto, mas ele tem professores com muita boa vontade, isso é importante, para a gente fazer ciência cada vez melhor e levantarmos a nossa pós, que chegar um dia em excelência, um dia chegaremos no 7. Programa também PBG Biotech, esse ano foi de 5 para 6, é um programa que eu estou também credenciado. Também agradeço, porque temos alguns alunos aqui que eu fui passando pela apresentação que estão lá. Agradeço a CAPES, FAPESP, CNPq, que sem esses colegas, essas agências, não conseguimos fazer ciência, né? Também gostaria de agradecer ao Centro de Ciências Agrárias,